Como você se locomove? Você está entre os 44% da população que usa transporte público? Quanto mais gente usar um transporte coletivo, menos carros estarão circulando e, consequentemente, vai ter menos poluição. Mas o transporte público tem que ser de qualidade, né? E o ideal do ideal seria que, além de confortável, eficiente para o passageiro, ainda fosse também sustentável, hein? Combustíveis menos poluentes, fontes alternativas de geração de energia, novos modelos de transporte. Não custa sonhar, né? Mas será que tem jeito? Tem opção no mercado que nos leve com segurança, rapidez e de forma sustentável? É o que a gente vai ver agora no Globo Ecologia. As cidades brasileiras cresceram de forma desordenada nas últimas décadas. Aumentaram as distâncias e o tempo de deslocamento. Mas os investimentos no transporte público, que é essencial para quem mora longe do centro, não aconteceram na velocidade necessária. Em termos de planejamento urbano a longo prazo, venceram os automóveis. A paisagem, as ruas e as avenidas foram invadidas por carros, atrapalhando a mobilidade dos pedestres, das bicicletas e do próprio transporte público. Esse problema foi apresentado em diversos documentos durante a Rio+20, entre eles uma constatação alarmante citada pela Islocat, uma parceria internacional que reúne 50 organizações envolvidas com a sustentabilidade do transporte. Nas últimas décadas, nós tivemos um grande aumento na frequência das viagens que fazemos, tanto a negócios, lazer, transporte de cargas, quanto em relação aos deslocamentos nas grandes cidades. O setor apresenta atualmente a maior taxa de crescimento anual das emissões dos gases de efeito estufa. Os congestionamentos pioram também a qualidade do ar com outros gases que fazem mal à saúde. Entre milhões de litros de combustível, buzinas e reclamações, há ainda muitas histórias de vidas sendo desperdiçadas pelo trânsito, em atropelamentos e outros acidentes. Será que o nosso sistema de transporte está doente? O Brasil é um país muito jovem, muito novo. O Brasil começa a pensar nessa questão de mobilidade agora, né? Nunca se pensou. As cidades foram projetadas para os automóveis, né? O Brasil fez opções ruins, mas naquela época eram as opções boas, era o que qualquer um faria, né? O Brasil precisava crescer, mas agora não, nós já vemos que é um modo de vida sustentável. Então, isso é uma boa oportunidade para mudar, ter uma reflexão maior de como nós estamos vivendo, de como nós estamos deslocando dentro da nossa cidade e aprender com os exemplos que existem, né? E além, né? Ser criativo e trazer novas perspectivas, novos modais. Mas sabe qual é o modo de transporte mais utilizado nas grandes cidades brasileiras? O transporte não motorizado, principalmente o sapato. Mas há também outras variações, como bicicletas, skates ou também patins. Eu ando por lazer com os amigos e uso também como meio de transporte. E bicicleta, assim, também acho super legal, corta um trânsito bem melhor. Você não tem estresse e é mais exercício. Eu ando até a academia, ando até o treino, ando pro meu trabalho, ando em tudo. A caminhada é uma opção saudável e gratuita para complementar os deslocamentos. Em muitas situações, dá para chegar até mais rápido andando, desde que o terreno seja seguro para o pedestre. Pelo visto, as nossas calçadas não estão ajudando muito. Segundo pesquisa divulgada recentemente por uma ONG especializada em mobilidade sustentável, de 12 capitais brasileiras estudadas, nenhuma foi aprovada na qualidade de suas calçadas. São poucos os estudos nessa área, mas os dados levantados revelam que o problema atinge praticamente todas as cidades do Brasil. Circular livremente pelos espaços urbanos é muito mais do que um privilégio para poucos. Cabe ao poder público assegurar o cumprimento deste direito para todos os cidadãos brasileiros. Além dos transportes no dia a dia das pessoas, os acidentes em calçadas provocam custos hospitalares e um grande número de afastamentos no trabalho, sobrecarregando também a previdência social. A conta é dividida por toda a sociedade. Diante dessa situação insustentável, a sociedade começa a exigir o cumprimento dos direitos previstos na Lei da Mobilidade Urbana, que foi recentemente aprovada depois de tramitar por 12 anos no Congresso Nacional.
A lei ela traz várias novidades importantes com relação ao transporte público e outros meios de transporte, mas principalmente ela finalmente reconhece como uma prioridade do poder público a padronização e a manutenção do espaço para os pedestres. A lei de mobilidade urbana ela tem que realmente garantir o acesso livre, né, dentro do conceito universal de acessibilidade. E quando se fala em mobilidade urbana, a gente não pode ficar só preocupado com quem vem com cadeira de rodas. A gente tem que pensar em todos os grupos de pessoas. A melhor idade, a pessoa obesa, a mamãe com carrinho de bebê, as pessoas que usam bengala, muleta, enfim. Todos os grupos de pessoas que estão transitando têm que ter o benefício da mobilidade plena. A maior dificuldade é a irregularidade dos passeios públicos, são buracos, lajes soltas. Isso traz um prejuízo, né, no deslocamento, a gente tem que ter muita atenção. Eu já me machuquei muito nas calçadas, já caí diversas vezes, tem muito buraco, as pessoas não respeitam as rampas, estacionam em lugares que não poderiam. As pessoas esquecem que é o proprietário do imóvel que é o responsável pela manutenção das calçadas. Isso é uma coisa de todos, de toda a cidade. Todo mundo tem que cuidar do seu calçamento. É uma campanha que tem tido, com outros nomes, a mesma filosofia em várias cidades brasileiras. É um sinal de como vem crescendo essa percepção de que alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que repensar o modo como a cidade é usada, né? Diminuir os deslocamentos motorizados tem sido uma estratégia cada vez mais difundida para melhorar a mobilidade urbana. Uma bicicleta, por exemplo, pode te levar até 4 vezes mais rápido do que se você for andando. Nos horários de pico, as bikes ganhariam qualquer corrida aqui em São Paulo. Pedalando dá para alcançar uma média de 14 km por hora, quase o dobro da velocidade dos carros nos congestionamentos, que é de apenas 8 km por hora. A mesma velocidade de uma galinha atravessando a rua. Eu acho que, na verdade, em São Paulo deveria ser um caos sair de carro e não uma boa. É melhor o transporte público melhorar do que essas novas invenções de faixa de pedestre aumentada, o pedágio mesmo, porque não vai adiantar, porque o brasileiro acostumou com o comodismo. Nós temos que nos condicionar a isso, com a faixa exclusiva, a faixa do ônibus, do motociclista, e estamos caminhando para a faixa exclusiva do ciclista, né? Vale nós brasileiros nos educarmos para tal, porque econômico, não exala CO2 e você sai do sedentarismo. Eu sou o que eles chamam hoje de commuter, né? Onde eu posso largar meu carro, trancar e ir de bike, eu vou de bike. Tudo bem? Opa, tudo bem? Você está desmontando sua bicicleta? Isso. Pegar o metrô aqui. E você anda sempre de bicicleta por São Paulo? Bastante. Para o deslocamento com uma bicicleta, qual é o limite assim de distância? Para quem não está acostumado a pedalar, até uns 7 km a bicicleta vai legal. A associação da bicicleta, um transporte individual com um transporte coletivo, eu acho que seria o ideal para a gente. É o perfeito. E, assim, o que precisa, tá, é os motoristas respeitar a gente. Aí a bicicleta vai dominar não só São Paulo, mas o Brasil. Muito bom. Então me mostra como é que ela dobra. Em uma só vaga de carro cabem 42 bicicletas dobráveis, que também podem ser levadas nos trens, ônibus e metrô. Se você conseguir uma carona ou percorrer um trecho de táxi, ela cabe dentro do porta-malas. Mesmo as bicicletas comuns precisam de muito menos espaço do que um carro. Engrossando os congestionamentos e estacionando nas ruas, os automóveis ocupam a maior parte da área urbana. A solução é simples. Transformando os nossos hábitos e a maneira como os espaços públicos são distribuídos, uma nova cidade começa a surgir. Hoje, nas cidades mais desenvolvidas, está tendo uma restrição muito grande de automóveis nos grandes centros, né? Então está se restringindo num conceito que eles chamam de gerenciamento da mobilidade, né? Como fazer com que as pessoas utilizem menos o carro nos grandes centros. Para isso, né, você pega Londres, pega Paris, por exemplo, teve um acréscimo muito grande da bicicleta. A bicicleta passou a ser um fator fundamental para a distância curta
diminuindo a dependência do automóvel, né? Essas pessoas já andavam no transporte público, então muitas delas saíram, né, do transporte público e passaram a andar de bicicleta e andar mais a pé. As bicicletas podem ser integradas com os outros modais de transporte. Em várias capitais europeias, como Amsterdã, por exemplo, quase metade da população utiliza as bicicletas para se locomover até as estações de trem. Depende apenas das cidades, incluindo, claro, o poder público, as empresas e também as pessoas quererem se adaptar. Eu acho que se o trajeto for de até 10 quilômetros, pedalar é a melhor opção. Sem barulho, com menos poluição e mais qualidade de vida nas ruas. Nas grandes cidades brasileiras, a maior parte da população não consegue ser atendida pelo transporte público sempre que precisa e gasta, em média, 1 hora de trânsito para se deslocar até o trabalho. Nas capitais mais populosas, como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, o mesmo percurso pode levar 1h30 ou mais. Neste caso, as pessoas gastam ao longo de um ano pelo menos 17 dias de suas vidas nos congestionamentos. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você leva para chegar no trabalho, mais ou menos? 1h30, 2 horas. Isso de ônibus? De ônibus. Se você fosse de carro, seria o quê? Mais tempo ainda. Mais tempo ainda? 3 horas e meia. Você já pensou em usar a bicicleta para ir para o trabalho? Já. Tô pensando nisso agora. Tem pouco tempo, sério. Porque algumas estações já tem bicicletário, né? Que você pode deixar a bicicleta lá, as estações de metrô. Apesar de eu ter um pouco de medo de andar de bicicleta aqui em São Paulo. Porque não tem muita ciclovia, então eu fico com um pouco do pé atrás. Como é que você vai para o trabalho, geralmente? Eu vou de ônibus todos os dias. Você já pensou em ir de bicicleta? Eu ia de bicicleta quando eu trabalhava mais próximo de casa, mas agora a distância me impede e tem uma parte do caminho que tem túnel e como o motorista não respeita o ciclista, ainda mais numa rua sem infraestrutura, fica bem difícil. Agora eu vou propor um desafio para a equipe de produção do Globo Ecologia. Vocês vão de van e eu vou de ônibus pelas faixas exclusivas. Vamos ver quem chega primeiro? Durante a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas, 8 bancos multilaterais de desenvolvimento assinaram um compromisso de 175 bilhões de dólares para melhorar a mobilidade urbana em diversos países, incluindo o nosso Brasil. A medida deve estimular a utilização de transporte público, incluindo sistemas mais eficientes e confortáveis. Porém, nós precisaremos de outras mudanças ainda mais radicais. Várias experiências realizadas fora do Brasil comprovam a necessidade de se inverter a lógica atual, reduzindo o uso de veículos particulares em favor dos sistemas coletivos de transporte. E você, vai encarar essa mudança? A ideia de reservar faixas exclusivas para privilegiar a circulação de ônibus surgiu inicialmente em Curitiba, na década de 1990, e depois passou a ser adotada no mundo inteiro, através dos sistemas BRT. BRT? BRT, não. BRT? Não sei. BRT significa Bus Rapid Transit, né? Sistemas de transporte públicos rápidos. A principal característica é o uso de plataformas especiais de embarque e pistas reservadas. O sistema de rastreamento por GPS permite que os usuários calculem melhor a duração da viagem, utilizando diferentes prioridades de passagem entre as estações. O sistema do BRT tem reduzido as emissões, não só através de um diesel melhor, mas porque o sistema ele racionaliza, né, todo o sistema de transporte. Em corredores de ônibus segmentados, com a tarifação fora, né, do ônibus. Então, você tem uma quantidade de ônibus andando mais, levando muito mais pessoas, com maior eficiência. Nas faixas exclusivas aos ônibus, circulam muito mais pessoas por hora do que numa faixa para carros. Tem que copiar os modelos de corredores que funcionam. Nova York, por exemplo, você não tem só uma pista para ônibus, você tem duas. O ônibus ele não pode ficar parado em linha atrás de um outro ônibus que está parado no ponto. Se ele não tem o passageiro que vai parar, ele tem que poder seguir o fluxo dele. A partir do momento que você pensa em uma forma de fazer com que o transporte coletivo ande mais rápido do que os carros, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de sair de carro de casa. Ela vai, acredito eu, que ela vai pensar, putz, se eu vou chegar no meu trabalho ou aonde for mais rápido sem o carro, eu vou sem o carro. Ele só vai usar o carro em última hipótese, né? Para ser assim, pelo menos.
Para cada real aplicado nos sistemas de transporte público, são gastos outros R$ 8,00 em subsídios e incentivos voltados para a utilização de carros e motocicletas. Porém, o excesso dos veículos particulares nas ruas provoca prejuízos para a maioria da população, que anda a pé, de bicicleta ou usa o transporte coletivo. As pessoas vão ter que trabalhar com essa realidade, de que as pessoas precisam se deslocar, que as pessoas precisam andar bem, de que hoje o tipo de combustível que nós utilizamos é um combustível que é ruim para a população, é ruim para a vida do planeta, nós não temos outra alternativa. Então, eu acho assim, tem um campo incrível para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente sentar juntos, que é a questão da mobilidade urbana sustentável, né? E tudo isso está à disposição de todas as pessoas, porque a mobilidade urbana não é feita só por gestores ou dentro das universidades, pelos engenheiros e arquitetos. A mobilidade urbana é pensada pelas pessoas que vivem nela. Não existe uma cidade no mundo que tenha mudado só pela gestão. Um transporte público de qualidade é essencial para uma sociedade mais democrática. Mas, por outro lado, também precisamos pensar que a maior parte da poluição urbana é causada pelos sistemas de transporte. É aí que os investimentos em pesquisa e tecnologia podem fazer toda a diferença. Já pensou um ônibus que produzisse vapor d'água no lugar de gases poluentes? Pois é, ele existe. Durante a Rio+20, os sistemas de transporte foram amplamente discutidos no âmbito da sustentabilidade. Quem visitou o Parque dos Atletas teve o privilégio de circular pelo evento a bordo de um ônibus movido a hidrogênio com tecnologia 100% nacional. O protótipo foi desenvolvido pela COP, o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, financiado pela Petrobras e outros órgãos governamentais. Na realidade, ele tem 3 fontes de energia. A primeira delas é energia elétrica da rede convencional. Antes de sair da garagem, ele é conectado à rede para recarregar as suas baterias tracionárias. A segunda fonte é a pilha combustível, que gera energia elétrica a bordo. E a terceira é a regeneração de energia cinética em energia elétrica. Ou seja, toda vez que o motorista desacelera ou pisa no acelerador, o freio é regenerativo. Quer dizer que essa energia do movimento que o veículo tinha é transformada em energia elétrica e armazenada a bordo para uso. Isso é muito diferente, mais confortável, mais fácil. É só apertar o botão e acelerar suavemente, não dá tranco nenhum e nem faz barulho, né? Não tem barulho nenhum e, além disso, ainda pude usar o meu celular com internet gratuita. Seria ótimo para a saúde da população também, porque ele é zero poluente. Tudo quanto é inovação, né, leva um certo tempo para ser comercial, porque você tem que ter escala. Então, esse ônibus ele precisa de estação onde tenha fornecimento de hidrogênio, fornecimento de energia. E o que nós mais queremos é vê-lo sendo utilizado pelas ruas do Rio e de outras cidades do Brasil. Por isso que um sistema de transporte planejado é tão necessário. Agora, a questão principal não é se a gente prefere ir a pé, de ônibus, de teleférico, de barca, de bicicleta ou até mesmo de carona. O mais importante é que a gente não perca tanto do nosso tempo no trânsito parado. Um direito básico pelo qual todos nós deveríamos lutar. Olha a equipe aí. Vocês demoraram, hein? Ô, louco! Falei que ia chegar primeiro. Tem que melhorar esse braço aí, hein, cara? Ó, fui muito mais rápido, cara. Muito bom.